Olá! E uma inscrita me pediu para falar sobre pessoas prolixas e de cara eu já lembrei do meu professor de psicopatologia quando eu fiz faculdade lá 30 anos atrás, que ele falava que pessoa prolixa é aquela que tudo que fala vai pro lixo, que é mais ou menos isso, a pessoa que fala e muitas vezes não tem muito sentido, muito conteúdo, muito interesse para quem está ouvindo, né? Às vezes quem está perto até para de ouvir, porque não tem como acompanhar aquilo tudo. E tem alguns tipos, né, de alguns quadros que a gente pode colocar das pessoas que falam muito. Alguns quadros psiquiátricos, né, de algumas situações mais específicas, né, mas que, por exemplo, a logorreia, que tem a ver com um comprometimento um pouquinho maior, onde a fala da pessoa é muito desarticulada, não tem muita conexão uma coisa que fala com a outra e é um impulso muito forte de falar. A pessoa normalmente fica muito agitada a ponto do coração dela acelerar. Isso aparece muito em quadros de hiperatividade muito, né, acentuada. Estado de mania, quando a pessoa tem o transtorno bipolar e está na fase mania. E em esquizofrenia, onde a pessoa realmente ela fica meio sem conexão com o que está de fato acontecendo ali no entorno dela. Mas não é desses quadros que eu vou falar aqui hoje, não vou falar desse tipo de logorreia, vou falar da pessoa prolixa, aquela que fala um pouco a mais, né, que não chega a ser nesse ponto, então a gente encontra um pouquinho mais no dia a dia, que pode ser um sinal de ansiedade, pode ser uma vontade de falar, de colocar para fora as coisas que ela tem dentro e às vezes uma ansiedade de não ser interrompido, né? Aquela coisa de que se eu der uma respirada, a outra pessoa não vai deixar eu falar tudo que eu tenho para falar, tudo que eu estou pensando, né? Vai quebrar minha linha de raciocínio ou eu não vou ter mais chance de falar, então tem que pegar, tem que sair feito uma metralhadora. Não que todos esses pensamentos estejam na cabeça da pessoa, né, que seja tudo consciente, às vezes é só a sensação, o sentimento de que isso vai acontecer já faz ela disparar na fala. Pode ser uma pessoa que se sente muito desconfortável com silêncios, né, quando está com outra pessoa. Então ela sente que ela precisa preencher aquele silêncio com qualquer coisa. E aí às vezes é com qualquer coisa mesmo, né? Sai falando coisa que não tem sentido, que a pessoa não tem interesse, coisa que não cabe ali naquele momento, mas ela sai que ela precisa preencher ali o que é a ansiedade também. Ou é uma necessidade de extravasar tudo que está povoando a mente dela, né? Tem muita coisa aí acontecendo nessa cabeça, muito pensamento que vai e volta, muita coisa recorrente, alguma coisa que ela precisa resolver, alguma coisa que ela precisa entender. Então ela precisa falar, porque enquanto ela está falando, ela está se escutando e está se entendendo. E muitas vezes a fala tem um pouco dessa função, porque o pensamento da gente ele é mais rápido do que a fala. Então, na hora que a pessoa se coloca a falar, ela, por incrível que pareça, mesmo que esteja falando muito, ela está reduzindo o ritmo da cabeça dela e ela está se dando um tempo para se ouvir, né, e pensar naquilo que está passando na cabeça dela, se entender um pouquinho mais. Tanto é que é um dos exercícios que a gente dá para quem tem hiperatividade, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem essa questão para controlar, é que a pessoa fala em voz alta, né, aquilo que vai fazer, tanto para memorizar como para dar o tempo da fala enquanto está fazendo, porque a fala é mais lenta que o pensamento, então ela tem um tempo maior para fazer. Enfim, e normalmente a hiperatividade, ela também é vista, uma das hipóteses é que é uma falha no desenvolvimento da criança, naquela passagem onde ela para de falar em voz alta e começa a introjetar. A criança pequenininha é muito comum dela falar o que ela está fazendo. Ai, agora o carrinho vai entrar na garagem, agora a boneca vai comer, vai passear. Chega uma hora ela para de falar e a conversa é introjetada. Então ela já tem uma condição melhor de introjetar essa conversa e ter um pensamento mais pausado, mais pautado. Quando tem essa falha, ela não tem esse treino desse pensamento mais pausado, então continua a coisa desacelerada, né? Enfim,
De forma geral, eu não vejo com muito maus olhos, não, uma pessoa que fala bastante. Em algumas situações é até uma pessoa que dá um alívio numa situação social, porque é aquela que salva às vezes, né, o momento, é aquela que não é quando não é só ela que quer falar sozinha, quando é aquela pessoa que consegue buscar assunto, ela meio que oferece aí uma manutenção da interação, porque ela está dando um movimento, está dando uma ação, né, para aquela situação, para que as coisas aconteçam, para que não fique muito parado. O problema é quando a fala, né, começa a ser percebido como exagerada, tanto por ela mesma como por quem está perto dela, né, tanto pelo conteúdo como pela quantidade, ou porque está falando muito, muito, não está dando espaço para ninguém, ou porque ela se expõe demais, né? Ela pode nesse falar, acaba falando coisas que ela não gostaria de ter falado e depois ela acaba se arrependendo. Ai, por que eu fui falar tanto assim de mim? Por que a outra pessoa tem a ver com a minha vida? Agora está sabendo, agora, né, o que importa? Eu quero ter minha privacidade, nem eu me dou minha privacidade, né? Pode passar na cabeça da pessoa. Ou pode acabar invadindo demais a outra pessoa, fazendo pergunta demais da vida dela, que às vezes é só às vezes não é nem maldade, às vezes não é nada, às vezes é só aquele impulso de estar falando, então começa a fazer pergunta para a pessoa e às vezes o outro, né, fica meio desconfortável, né, e aí você quer tanto saber de mim, acaba dando qualquer resposta, ou o outro acaba se expondo também, acaba respondendo o que não queria responder, e enfim, acaba ficando meio desconfortável. Ou então pode ser chato porque você não dá chance para o outro falar, né? Então, meio que um exagero ou outro aí de uma ponta ou outra. E um outro ponto também da pessoa prolixa é que enquanto ela está falando, ela traz esse movimento sempre para ela mesma, né? De ser ela o centro das ideias, dos pensamentos e de uma coisa mais introjetada, porque enquanto ela está falando, ela precisa lembrar dos tópicos, ela precisa, né, arrumar aí os argumentos do que ela está falando, para ter sentido o que ela está falando, para defender uma posição dela. E enquanto ela está fazendo tudo isso, ela acaba prestando muito menos atenção nas pessoas que estão perto dela, que estão à volta dela. Então ela acaba meio que não percebendo os outros mesmo, acaba meio que falando sozinha. Às vezes tem gente ali virando os olhos, tem gente que já virou as costas e ela nem percebe quem foi, quem ficou, como é que as pessoas estão reagindo, né, como é que está sendo. E às vezes até que por isso, em palestras, as pessoas, o palestrante pede para deixar as perguntas para o final, tanto para que ele não perca a linha de raciocínio, né, ou para que tenha uma sequência, às vezes ele não vai perder, mas tem uma sequência ali do que ele vai falar e uma pergunta no meio vai perder o sentido, né, da linha, ou então a pessoa pode perguntar alguma coisa que vai ser dito mesmo, né? Então, às vezes é por isso, de tipo assim, deixa eu falar sozinho, só que é uma situação que cabe. Você está numa palestra, então cabe que o palestrante fale sozinho. Você está numa conversa, você está com amigos, está numa situação social, né? E é por isso que às vezes a pessoa é prolixa e fala sozinha também, porque ela está pensando no que está acontecendo com ela e está elaborando, está dando uma chance de se ouvir e se entender, de achar ali algum ponto diferente, de pensar em alguma forma diferente de entender a situação. Um problema também é a pessoa se perder nisso tudo que ela está falando, que às vezes ela vai mudando de assunto, ela fala uma coisa e aquilo lembra, né, uma parte daquilo que ela está falando que nem é a parte importante, já lembra de uma outra parte, ela já lembra de um outro assunto, ela entra nesse outro assunto e vai emendando um tema no outro, que quando ela vai ver, ela está ali filosofando sozinha mesmo e não chegando em lugar nenhum, né, não chegando em nenhuma conclusão e ela não está tendo nenhuma interação verdadeira com as pessoas que estão perto dela e nem ela se entendendo, né, só fica um rodar de assuntos aí que não chega em lugar nenhum. E muitas vezes também se estender demais significa isso mesmo, né? Que ela tem coisas que ela precisa elaborar, que ela precisa entender. Então é uma tentativa, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então prestar atenção nisso, no quanto está se falando demais, por que você está falando demais, o que tem dentro de você que está te levando a ser essa pessoa que fala demais, pode te ajudar a entender o que tem aí dentro para ser consertado, para ser entendido, para ser modificado, para ser elaborado melhor.
né? Às vezes a pessoa está fazendo tudo isso para se conhecer mesmo, para se sentir melhor no mundo. E só que algumas vezes acaba não dando muito certo por conta das pessoas que estão perto que não acham que isso é muito confortável. Então meio que pode afastar as pessoas, porque assim, eu vou ficar falando com ela para quê? Eu não tenho chance de falar. Ela fala um monte de coisa, fala um monte de coisa que não me interessa. Não é conversa que me é agradável ficar, não vou ficar, não, vou fugir. A pessoa começa a atravessar a rua quando te vê, você não sabe por quê. E às vezes é meio que isso, você não treina a empatia, que esse falar demais te tira a oportunidade desse treino de empatia, de sentir a outra pessoa, o que ela quer colocar, o que ela está pensando, que às vezes você emenda um assunto no outro e meio que faz de conta que a pessoa está concordando com você ou já subentende que a pessoa está concordando com você e você sai dali achando que a pessoa está concordando com você, mas ela não abriu a boca, né? Ela não está concordando. E depois você vai agir ou pensar ou fazer outras coisas conforme o que você achou que a outra pessoa está pensando, mas você nem sabe, porque você não deu chance dela abrir a boca, né? Você supôs tudo, você imaginou o que ela estaria pensando daquilo tudo. Enfim, mas, enfim, tanto falar de si mesmo, né, ou falar de outras pessoas, eu acho que tem esse sentido de busca de autoconhecimento. O negócio é que falar dos outros acaba caindo na fofoca, acaba caindo na crítica, no julgamento, mas toda crítica, julgamento, toda fofoca que se faz das outras pessoas, no fundo é uma busca de entender as suas referências. Quando você está criticando o outro, você está tentando se entender. Ah, essa pessoa faz isso é horrível, então eu não devo fazer isso. Ela está falando muito mais dela, ela está falando dos traumas que ela passou, tudo do que falaram para ela, do que podia, que não podia, e ela está saindo repetindo feito um papagaio, que às vezes se repetir é uma forma de se ouvir e tentar entender se aquilo é certo mesmo, ou tentar continuar se dando razão. Ela tanto precisa de ter razão, então ela precisa sair falando dos outros, para fortalecer a sensação de ter razão, de estar certa, porque estar errado às vezes pode ser muito doloroso. Porque se você percebe que você está errado, significa que você precisa mudar. E mudança às vezes são bem mais complicadas de acontecer. Então a pessoa fica ali no eterno confortável. Bom, enfim. Como quem me conhece sabe que eu nunca fecho numa coisa só, que quem é prolixo é por causa disso, quem é prolixo faz aquilo, nem é bom nem é ruim, é uma característica da pessoa que é interessante se observar e entender de por que ela tá desse jeito, por que ela é assim, se está atrapalhando, se não está. Como eu falo, nada é ruim por si só, tem que ver o quanto de prejuízo aquilo está causando na vida da pessoa, para ela, para quem está perto, prejuízo em algum aspecto, pessoal, social, financeiro, emocional, enfim. Avaliar tudo isso é que vai fazer a pessoa perceber se está na hora dela ir para um psicólogo procurar a terapia dela para se conhecer, para que a vida dela funcione melhorzinho daí para frente. Eu sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, não estou atendendo no momento, mas eu apresento minha turma, o meu site, que tem lá toda uma equipe de psicólogos bem bacana. Se você optar por ser atendido por um de nós, vai ser muito bem recebido. Fique à vontade. Não esquece do like, não esquece de se inscrever. Caixa de informação tem muita coisa com relação aos contatos. Tem o Facebook, o Instagram, o Telegram, que tem o grupo Telegram. Tá aqui o link para você se inscrever e entrar no grupo. Tem também agora o Clube de Canais para quem quiser participar e colaborar. Muito obrigada.